Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira. Mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, uma história, eu diria, musical. Você manja de música? Eu, zero. Eu manjo de notas musicais. Quer ver? Vem em mi de ré sem dó. Hã? O que você achou dessa? Terça-feira de manhã. Terça-feira! Tem que ouvir uma piadinha dessa. Não, o pior não é você. O pior é esse casal maravilhoso. Tem que ouvir uma piadinha dessa. Estou aqui hoje com Sérgio e Adria da Esplendore Musical. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença, é uma honra. Obrigado pelo convite. Desculpa qualquer coisa. Obrigada, Você bom vê que daqui dia. pra frente É só pra passar. trás, né? É verdade. Se começou assim... Eu faço isso já para eles começarem, já entender onde que eles estão. É aquela porque quebrada de gelo arrependimento, básica, né? Quebrada de Já gelo. começa a bater o arrependimento. E a Esplendore existe há quanto tempo? A Esplendore hoje, ela completou 15 anos no mês de junho, né? Sobre a nossa gestão tá há 10, né? Então, o início da operação não foi nossa, né? Mas num certo momento foi nos confiado a chave da empresa, né? Legal. E nós temos hoje 10 anos sobre a gestão, principalmente da Adria, né? Eu sou igual o Gil, eu não entendo nada de música, mas eu sei enrolar cabo. Você é o que chamam de road, cabo man, essas coisas? É isso aí. Pô, que legal, Eu sou hein? bastidores. Eu sou bastidores. Mas começou, foi um casamento que virou uma empresa? Foi uma empresa que virou um casamento? Como é que é a história de vocês dois? A nossa história se iniciou em 2013, quando nós nos conhecemos, né? Na época, a Adria era colaboradora da empresa, né? E nós iniciamos nosso relacionamento e eu vi o tino comercial dela. Falei, nossa, você consegue fazer esse negócio, né? Até então, a gente iniciou uma operação com o nome dela, né? Na época, em 2014, nós inauguramos a Adria Almeida Produção Musical. E logo passou algum tempo, uns 6 meses, um ano depois, veio a oportunidade de fazer a aquisição da Esplendore, onde ela trabalhava à época. Quando ela foi iniciar a iniciativa dela, ela foi lá, comunicou que não iria estar mais trabalhando, né? Explicou os motivos e saiu da linha de frente da Esplendore, né? Que era cantando, né? Que era cantando. Ela era uma das principais vozes lá na empresa. Então, ela saiu da operação e foi fundar a empresa dela. Um ano, praticamente depois, veio a oportunidade de fazer a aquisição da Esplendore. Os donos ligaram para ela e falaram, Adria, a gente vai encerrar a operação, mas eu acho que você tem potencial para continuar. E nós vamos confiar a continuidade da empresa a você. Você quer vir ouvir? Aí ela olhou para mim, eu estava do lado dela, quando ela recebeu a ligação, ela deu uma gargalhada assim, que vocês vão ter a oportunidade de presenciar. Vai escapar. E, Sérgio, vamos lá? Vamos. Ela, mas será que a gente vai dar conta? Eu falei, vamos ouvir a proposta. Nada que uma boa conversa a gente não consiga chegar num denominador comum. E foi assim que iniciou a nossa empreitada com a Esplendore hoje, né? Essa é uma história bem resumida da onde a gente iniciou para onde. Antes disso, o que vocês pensavam em fazer? Faculdade, essas coisas, assim? O que vocês miravam? Então, Ela cantava e ele cantou ela. Aí deu casamento. não, ela cantava e eu tentei cantar ela, né? Ela fugiu da cantada. A cantada foi tão ruim que ela foi embora quando a gente se conheceu. Mas pelo menos você conheceu a risada dela. Sim, ela olhou assim e falou, não é possível. Não. Eu vim aqui uma hora dessa, eu tô indo embora, vamos abandonar essa missão. Realmente foi desse jeito, ela ficou 5 minutos no mesmo lugar que eu tava e foi embora. Porque eu fui convidada por um grande amigo meu, foi um grande amigo meu que nos apresentou. Ele me ligou lá no meado da nossa jovialidade, né? Mais quase meia-noite. Tô numa casa aqui, num churrasco, queria que você viesse com o seu violão. Eu falei, mas você sempre tem um interesse comum, né? Você não pode me chamar só eu. Só Nunca é à eu toa. não interessa. Eu tenho que trazer o violão. E aí fui, levei a minha irmã, chamei a minha irmã pra ir comigo. Minha irmã é minha parceira, tipo... Parceira casca de bala, né? Como dizem por aí. E aí chamei a minha irmã, vamos, Adria, tenho que te ajudar, porque eu sou caseira nível máximo, né? Então, eu sempre estava em casa. Eu chegava de um casamento no sábado à noite e eu estava em casa. Eu dormia 1h, mas em casa. E aí eu atendi o pedido desse meu amigo, inclusive um grande abraço para ele, por causa de você que nós estamos aqui. E aí fui com o violão, cheguei lá na casa do Sérgio, já passava da meia-noite. Então, todo mundo já estava bem alegre.
E eu cheguei, eu já sou um pouco mais séria. Então, imagina, cheguei com o violão, peguei e falei, bom, ele me convidou pra cantar. Peguei o violão, toquei umas 2, 3 músicas, vi que a galera não tava lá em cima. Falei, gente, obrigada, vou embora, tchau. E aí ele veio atrás de mim na porta. Gente, que você tá mas eu tava ouvindo, eu tava. Eu tava. Fica. Pior que ele tava mesmo, porque ele fez um álbum meu no celular dele. Eu falei, psicopata. Enquanto eu toquei 2, 3 músicas, ele tirou 500 fotos. Eu fiquei assim, sabe? Aí ele foi lá na porta do carro e naquela época meu carro de subir o vidro assim, na mão, né? Subiu o vidro, ele, pera, deixa eu falar. Eu falei, o que foi? E aí ele, eu quero seu telefone. Eu falei, E aí eu falei, eu quero ir embora. E aí coloquei meu violão do lado. Minha irmã, logicamente, não foi comigo. Porque a minha irmã era da balada. Ela ficou. Né? Na verdade, ela não foi com você. Ela pegou uma Essa é carona a com versão você. dela, depois você conta a sua, tá? E aí ele pegou meu telefone. Eu dei meu telefone pra ele. E aí naquele dia, o Sérgio ele fez a melhor tática do mundo. Ele pegou meu telefone e não me ligou. Tá e aí isso acendeu no meu cérebro uma lâmpada. Eu falei, uai, não me ligou? O Filho de uma mãe. que tá acontecendo? Tá aí. E aí, uma semana depois, uns 10 dias depois, a gente se encontrou de novo. A gente que nunca tinha se visto, a gente se encontrou de novo em um outro lugar. E aí, minha irmã foi lá falar comigo. Sabe aquele rapaz que tava lá naquele dia? Ele tá lá dentro. Tá aí. Você não quer ir lá falar com ele? Eu falei, não. Aí foram lá e falaram a mesma coisa pra ele. Ela tá lá fora, você não quer ir lá? Aí ele falou assim, mas a distância é a mesma. Ih, aí o cara já... difícil. Nossa, É. gente, eu era difícil lá Imagina. e ele nessa vez. Aí tudo bem, passou essa vez. Uma terceira vez, mas uns 10 dias depois, gente. Isso tudo foi episódios muito Sequencial, rápidos, sequencial. assim, é mesmo? Foi mesmo. Mesmo mês. Tudo E isso. aí a minha irmã, mais uma vez, a minha irmã também, um grande beijo pra ela, Laine. E aí ela, Adri, a gente vai numa chácara. Vai ter uma festa, assim. Eu falei, cara, as coisas que você faz não é confiável. Eu não sei se eu vou. Fala, é assim, é uma roubada, mas tá, vamos lá. Vamos lá. E ela, não, porque tinha aquele lance, né, da minha mãe deixar ela ir. Então, se eu fosse, já ficava tudo certo. Não, a Adria vai. Então, Saiu o tudo alvará. bem. O alvará saiu mais rápido. Tá bom, Laine, eu vou. E como é que a gente vai? Ah, vai passar um amigo aqui. Eu falei, não, eu vou com o meu carro. E aí, eu vou seguindo vocês. Não, é perigoso, estrada, tal. Falei, gente, perigoso é eu ir sem meu carro. Porque na hora que der a teia, eu não vou poder ir embora. É, tá rodada. E aí eu fui com ela, porque é minha irmã, né? É. Falei, não, beleza, eu vou com você. E aí fomos naquele carro onde eu não conhecia ninguém, só minha irmã, chegamos na chácara. De quem era a chácara? Era a Arapuca Pagou bem a perfeita, cunhada, né? hein? Gente, olha essa cunhada, né? E aí cheguei na calçada, fui entrar na grama, olhei na churrasqueira, ele tava na churrasqueira, eu falei, não. E aí eu, cadê meu carro? Eu vou ter que ficar aqui. E aí era um cenário assim, né? A nossa história, de antes, um pouco antes dessa história, o Sérgio, ele tava vivendo a vida doidado nessa época que eu conheci ele, né? Ele tinha tido um relacionamento muito longo, então tinha terminado e ele tava, uau, sabe? Assim. Tentando recuperar o tempo perdido. Isso. E aí eu cheguei muito cedo. É porque 3 festas num mês, realmente ele tava festona, bastante né? festando. E festona. E aí, eu sempre chamei o Sérgio de vereador. Eu sempre falei pra ele que era um vereador. Aonde ele chega, ele conhece uma pessoa. Aonde ele chega, alguém conhece ele. Serginho, aquela coisa, né? E eu falava, gente, esse homem conhece todo mundo, né? E eu, super reservada, gente. Sou muito reservada mesmo. E isso tem um porquê. Eu sou tímida. Todo mundo fala, nossa, mas como cantora tímida? É um traço de personalidade, tímida, mas na hora que é pra cantar, eu vou lá e canto, tá tudo bem. Eu não sabia que existia, não. Existe. Eu achava que cantor chegava Era tudo, lá né, despachado, não. Né? não Existem cantores e cantores. E aí, chegamos nessa chácara, eu falei, eu vou dar uma chance pra esse rapaz, vou conversar com ele. Aí, eu chamei ele pra conversar. Eu sou difícil. Viu? Ah, tem que ser. Aí eu falei, senta aqui, eu quero escutar a sua história, você tá encontrando muito comigo, não é normal. E aí, sentei, escutei, aí música, drama. Aí ele contou a história dele. Aí eu contei a minha história também, tava os dois, assim, em relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, quebrados. Frustrado, não queria mais e tal. Eu falei, legal. Eu falei, e qual dessas moças aqui que é a sua ficante, sua namorada, seu rolo, enfim.
Não tinha nenhuma, gente. Não tinha. Eu fiquei com medo desse... Eu falei, cara... É que esse é o drama, Não quis entendeu? levantar lebre. Enfim, aí ali começou o nosso relacionamento, ali começou uma cumplicidade, né? Eu e o Sérgio, acredito que a gente cruzou as nossas histórias muito parecidas umas com as outras, né? E eu tô contando essa parte amorosa porque é uma parte engraçada, esses encontros que a gente teve. E tem a ver, porque hoje se mistura, né? É. Porque vocês são sócios. Sim. E a casal sociedade que é sócio. aconteceu depois disso tudo, né? Ele viu o meu tino comercial muito aguçado. Eu venho de uma família de comerciantes, de empresários, então eu via isso acontecer desde pequenininha, né? Meu avô chegou em Cuiabá nos anos de mais ou menos 1970, e ele era comerciante, ele tinha uma venda, um armazém de secos e molhados. E naquela época, o dono de armazém de secos e molhados, ele era uma pessoa muito importante, porque não tinha supermercado grande. Então era ali, era na caderneta, tinha aquela confiança, e eu cresci ali naquele balcão, sentadinha naquele balcão, ajudando meu avô a vender o pão, ajudando meu avô a vender as coisas, passar o troco, e pega o dinheiro e passa o troco balinha, vai e vem, aquela coisa, né? Então, sempre tive esse tino, né, de negociação. Quero negociar. E aí eu conheci o Sérgio, que já tinha essa história, e eu queria bem que você contasse a sua história de antes. Que foi justamente a pergunta do Gil, né? Exatamente. O que você fazia? Não, e o que você fazia antes? Em 2002, eu terminei o 3º ano e eu fui morar em São Paulo. Não sabia o que ia fazer de faculdade. Meu pai falou assim, olha, já que você não vai estudar, eu vou te arrumar um estágio em São Paulo. Fui trabalhar numa distribuidora de títulos e valores imobiliários em São Paulo. Do lado da BMF, perto da Bolsa de Valores. Um mundo totalmente... Mercado financeiro. E eu cheguei, eu não sabia passar um fax. Olha, eu sou da época que se enviava fax. E-mail, então não existia na minha vida na época. Então, eu fui jogado numa cova de leões e eu tive que sobreviver, porque eu fui morar num apartamento para dividir com 7 pessoas que tinha gente do Brasil inteiro. Porque a empresa tinha filial no Brasil inteiro. E São Paulo era a maior filial e a matriz era no Rio de Janeiro. Então, tudo se concentrava ali em São Paulo. Com essa experiência que eu tive lá, eu fiquei 3 anos morando lá. Conheci muita gente, conheci o Brasil inteiro, vi um mundo de possibilidades. E foi me dada a oportunidade de voltar para o Mato Grosso. Meu pai era representante dessa empresa aqui no estado, né? Meu pai foi comprador de ouro de 1990 até 2007. A gente tinha uma compra de ouro. Eu nasci em berço de mineração. Meu pai, quando eu nasci, ele trabalhava na antiga mineração Casa de Pedra, que hoje o proprietário é o Mauro Mendes. Então, meu pai veio desse mercado evoluindo, né? Saiu da mineração, foi para representação de compra de metais preciosos, e eu fui trabalhar nessa empresa lá, que ela pegava o ouro e tornava o ouro bruto, aluvionário, em ativo financeiro. Então, a nossa empresa lá em São Paulo, ela fazia a intermediação desse ativo financeiro, né? Vendia para Vivara, vendia para Gaster, para Magnum, essas grandes joalherias compravam dessa empresa que eu trabalhava em São Paulo. Então, eu vi assim, um mercado totalmente diferente. E em 2006, abriu uma divisão nova na empresa. Eles tinham o mercado de câmbio, né? Moeda estrangeira e o câmbio manual, né? Que é você comprar o dólar e vender. Com a regulamentação desse mercado, ficou tudo às claras. Aí a empresa viu a oportunidade de abrir franquias de casa de câmbio. E eu vim para Cuiabá ser o piloto da empresa em São Paulo para desenvolver a metodologia. É onde desenvolver sistema, desenvolver atendimento, as práticas, boas práticas, porque o Banco Central tinha uma regulamentação muito forte. Ah, claro. E tudo mudava todo dia do Banco Central. Então, você tinha que ter uma velocidade de ajuste muito grande. Então, na época, a gente não pagou pela franquia, a gente ganhou e fomos uma cobaia, né? E eu fiquei nesse mercado até 2020, que aí de 2006 a 2010 a gente ficou no aeroporto, depois eu abri uma no centro de Várzea Grande, eu tive uma das primeiras casas de câmbio no aeroporto, depois eu fui para o Shopping Três Américas e a gente encerrou a operação no Shopping Três Américas em 2020. Pô, durou, hein? Nesse intervalo, né, em 2013 eu conheci a Adria, então eu estava numa transição, eu estava saindo de Várzea Grande, vindo para a operação no Shopping Três Américas, e assim, eu era o cara do câmbio, eu atendia gente do estado inteiro,
na época que tinha os grandes grupos para ir para Disney, eu ia lá para entregar o cartãozinho pré-pago para os pais. Olha, você pode me ligar, eu vou mandar o crédito para a criança, em 24 horas entra, seu filho não vai ficar sem suporte, o cartão tinha seguro. Então, assim, eu vim do mercado totalmente diferente, que eu ganhava ali 1,5% bruto, com um custo operacional gigante, porque hoje, para você ter uma operação em shopping, é de 20 a 30 mil reais para frente para você ter uma operação. Sim. Aí eu olhar... Shopping é o sócio, né? Shopping é um sócio. Então, o sócio no líquido, né? Não é nem no bruto. E trabalhando em franquia, pagando royalties de franquia, pagando shopping. Então, assim, era aquele negócio, trabalhando um centavo, margem apertada. Quando eu conheci ela, eu comecei a entender a margem do mercado dela. Eu falei, uai, esse negócio aí é bom. Esse negócio, assim, é um negócio que ele tem uma longevidade e é escalável. E a sazonalidade é muito palpável, porque os eventos você não fecha de um dia para o outro. Verdade. Esse mercado é 1 ano, 6 meses. Assim, casamento fechado com 6 meses pra gente hoje é tipo amanhã. Já é amanhã. É amanhã. E você vê que é interessante, porque é um setor que ele tem um diferencial, né? Quando você busca uma empresa, você quer aquela empresa, você quer aquela cantora. O dólar... Se é o seu dólar, se é o seu dólar, seu dólar é tudo dólar, é uma commodity, né? É, commodity. Então mas nada é atual, olha que curioso isso, né? Nada do que você aprendeu lá, de abrir mercado, de franquia, de royalties, disso tudo, de gestão, foi à toa, né? Você aplica depois nos seus futuros empreendimentos. A minha experiência lá, eu tinha uma proximidade tão grande com o dono da empresa, que numa das oportunidades, a gente estava em São Paulo, lá na Faria Lima, depois de uma reunião, a gente sentou num restaurante, estava eu e mais uns 7 franqueados que a gente fazia uma reunião das regiões, eu era representante da região de Centro-Oeste. Aí eu falei assim, André, a gente foi conversar com essa empresa. Essa empresa, se ela se interessar, ela compra você. Não, imagina, não sei o quê, porque a gente estava buscando abrir mercado com novos fornecedores. Por quê? Na época, a gente só tinha um fornecedor de moeda estrangeira. Então, às vezes faltava. Aí tem a logística de São Paulo para Cuiabá. Então, isso tudo tem que vir fisicamente para cá. Ele não evoluiu. 2 anos depois, ele vendeu a operação por não sei quantos milhões de dólares para a empresa que eu falei para ele que iria comprar ele. Olha só. Porque, na época, nós éramos o número 1 em faturamento no Brasil. A rede era a número 1. E a empresa era uma multinacional que estava vindo para abrir capilaridade dentro do Brasil. Eu falei assim... Aquisição. Vai ser só o tempo deles olhar, fazer a checagem, ver se é sadia a operação e vai fazer aquisição, você vai trocar bandeira. Então, aí nessa época eu saí. Um tempo depois eu voltei a ser... eu fui convidado a voltar. Na época eu era da empresa que o André era dono. Depois que foi vendido, eu saí. E depois, um tempo depois, eu fui chamado pela empresa que comprou a operação. Então, a gente tinha uma relevância muito grande dentro do mercado, dentro do setor, porque as pessoas que foram trabalhar nessa nova empresa, não, eu conheço o Serginho lá no Mato Grosso, ele pode abrir mercado pra gente lá, ele vai dar umas dicas. Foi bem recomendado. Eu nunca tive esse negócio. Eu falei assim, olha, se eu posso te ajudar... eu não vou ficar negando informação e eu não vou ficar te limitando. Sim. Então, eles tinham isso muito claro comigo. Falaram, gente, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, vai funcionar assim, assim. São essas redes que você tem que fazer parceria, porque é elas que estão na ponta. Se vocês querem atender o público mesmo, você tem que ir para cá. Porque eles tinham uma visão de São Paulo, mas Mato Grosso, ele tem as suas particularidades. É diferente, né? Todo mundo sabe que aqui é diferente. E com toda essa bagagem, com toda essa experiência, quando eu vi a oportunidade, a gente fez essa aquisição. Eu fiz igual foi feito. Lá atrás, eu olhei, assim, bom, a gente iniciou nossa operação pequena. Essa operação da Esplendor já é grande, é consolidada. Tem uma marca, tem um nome forte. Tem um nome forte, não tem problema nenhum de visão, porque às vezes a empresa ela quer ser vendida, mas ela tá ali com fluxo de caixa ruim, com uma imagem arranhada, e não tinha isso. Eu falei assim, eu entendi que os motivos eram que eram 3 sócios, a pessoa principal que tocava não queria mais, estava indo embora do Brasil, e aí ia ficar o tripé, perder uma perna, ia cair, porque era alicerçado em uma pessoa só. Falei, Adria, vamos? Ela, mas será? Falei, vamos. Tem todos os fundamentos. Ele me jogou numa cova... Mas, Adri, você já tinha a sua, né? Já tinha a sua. Você falou, já tinha uma iniciativa, uma pré-iniciativa, sim. Foi de uma hora para outra, pequeno para macro, sabe? Foi de uma hora para outra mesmo, foi um encontro... Mas aí você adquiriu a Esplendor, mas não largou
Não. O seu foi em 2020, né? Foi em 2020. E como que é essa decisão de um negócio que você vinha tocando desde não sei quando, em muito tempo? Eu sofri um luto, né, Gil? Foi muito difícil, porque dentro da minha trajetória enquanto empresário, eu cheguei a uma época de ser sócio de dupla sertaneja, ser sócio de salão de beleza, ter 3 casas de câmbio e a Splendore. Então, a Splendore para mim lá era a menina dos olhos, era um negócio que a Adria geria e tocava muito bem, que eu não precisava me dedicar fisicamente. Eu ia lá fazer as decisões estratégicas. Não, vamos fazer aquisição de equipamento. Esse equipamento está cansado, vamos comprar coisa nova. Equipamento cansado, cara. Essa é boa. A caixa de som, ela cansa. Aqui é o Johan que tá cansado. Sempre. Os equipamentos, ele bota a culpa no equipamento, mas ele que tá sempre cansado. Aí eu, não é? Eu olhava, não, ó, esse cliente aqui, esse perfil desse local, que fala, não, esse estúdio aqui, a caixa que eu tenho de tripé, ela não orna aqui, não fica bonita. Vamos fazer aquisição. Uma caixa com sub embaixo, com uma coluna. Mais bonita. Que fica a estética. Então, a ascensão da Splendore, ela veio porque nós sempre buscamos a evolução. Legal. Atrelar a entrega de qualidade com a estética. Por quê? Música, no final, é música, mas você tem um jeito melhor de entregar, você tem um acabamento melhor. Não adianta ter uma das melhores cantoras de casamento do Brasil cantando com uma caixa ruim entregando. Sim. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. Então, eu fui investindo em microfone, cabo, caixa, coisas que as outras empresas que estavam ali mais ou menos no mesmo páreo que a gente não conseguia fazer porque dependia de fluxo financeiro, dependia de estratégia. E como eu tinha outros negócios, eu podia, né... Ajusta aqui, eu falo para a Adria, eu sou um bom engenheiro financeiro, assim, eu faço a engenharia financeira como ninguém. Tira daqui, põe ali, não sei o quê, vamos fechar a conta. E ela, amanhã, mas hoje eu preciso fechar as contas para eu poder dormir e amanhã é um novo dia. Um novo dia. Amanhã é sempre um novo dia. O boleto de amanhã eu não preciso pagar hoje, então a gente deixa só os de hoje. Deixa ele para amanhã. Ô, Adria, como é que uma pessoa começa a cantar? Porque ela descobre que canta ou ela decide, vou cantar e aprende? O meu caso foi decido, vou cantar e aprendo. Você jura? Esse foi o meu caso. Eu nunca cantei na vida, não tenho aquela história. Lá com 3 anos de idade, meu pai abriu um ovo e eu cantei com a força da galinha. Tá, tô brincando. Essa história, muita história dupla sertaneja, né? Mas no meu caso, eu sempre conto que eu fui semeada. Meus pais semearam em mim, principalmente meu pai. Meu pai é um cara que gosta muito de música, mas ele é atonal, ele não é rítmico. E ele, se pegar um instrumento, talvez ele só vai olhar. Não é, mas ele gosta de ouvir. Então, o ouvir treina muito o nosso ouvido. Então, eu fui treinada ouvindo. Então, meu pai, sempre que ele ia, sou já da época do CD, né? O disco eu já tinha ali 5, 6 anos. E depois, 7, 8 anos, já veio o CD. Então, meu pai comprava um pra mim e um pra ele. E naquela época, você ter um CD, uau, era... Né? O CD custava R$30 em 1993, 94. Um vale CD era um presente, era um presentão. Então, meu pai comprava um pra mim e um pra ele. Um pra mim e um pra ele, de todos os estilos que vocês imaginarem. Comprava pop internacional e comprava sertanejo caipira. E eu escutava tudo isso. Ouvia, apenas ouvia. Isso dos meus 7 anos até mais ou menos meus 14 anos, que foi quando eu virei uma chave. E estava na hora de escolher qual faculdade eu ia fazer. E a minha família, claro, me migrava medicina, uma advogada, uma engenheira. Vamos continuar os negócios da família, faz farmácia. E aí eu olhava aquilo e falava, não, mas... Tem um negócio aqui que eu não consigo explicar o que é, mas eu não dou conta de fazer direito ou medicina. Eu não gosto de ver gente morta. Medicina tem que ver. Nem viva? Eu só gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Tem que socializar. Eu não gosto de ver gente morta, nem viva. Não queria. Essa não era uma opção pra mim. E comecei a olhar a arte com olhos diferentes a partir dos meus 15 anos de idade. E aí, né, nos meus 15 anos de idade, é que muda tudo na minha vida, que foi quando me apresentaram um rapaz chamado Jesus. E eu conheci Jesus com 15 anos e ele mudou a minha vida. Uau. E ali com Jesus, eu lembro que eu cheguei a primeira vez, era um culto de jovens, e eu vi um rapaz cantando, ele é um grande amigo meu, e eu falei, gente, eu quero fazer igual ele faz. Mas como, se eu não sabia? Eu nunca tinha feito, mas eu tinha um ouvido treinado desde a infância. Então eu pedi uma oportunidade, 2 meses depois ali abriu as vagas para o Ministério de Louvor.
da minha igreja nessa época. E aí eu fiz minha inscrição, passei, era ruim. Eu era muito ruim. Mas tinha gente que acreditava. Melhor, né? Não tinha gente que acreditava em mim. Não, ela vai aprender. Ela vai aprender. Mas ele não aprendeu. Nada que ele faz. Mas tá em tempo, tá? Tamo aí, ó, eu sou novo. Tá em tempo, é novo. E aí, então, fui estudando e ali foi minha primeira grande aula de canto. Foi dentro da igreja, ali já no Ministério de Louvor, com o microfone na mão, microfone Lesson, aquele microfone que você regula na voz. Não tem como regular, você regula na voz. Você bota agudo na sua voz, bota grave e o microfone... Só responde, sabe? E ali aprendi coisas como canto básico, como divisão de voz. O Ministério de Louvor, ele é para isso, ele ensina isso, se você se dedicar. Fui aprendendo com 15 anos e aí tinha muitas pessoas nessa igreja, muitas pessoas. Com 16 para 17 anos eu fiz meu primeiro casamento. Fui convidada por uma amiga da minha mãe, a minha mãe me ajudou e ali nesse primeiro casamento... Teve cachê ou foi favor? Não, foi favor. Foi favor, você chegou, presente também não vou de cobrar. Presente de casamento. Minha mãe falou, minha filha canta. Minha mãe, né? Vai. Tá. Não tem uma chaleira? E aí fui atender o casamento. Foi o presente da sua mãe pros noivos. Minha mãe, né? Mas eu me esforcei. E ali nesse casamento, eu conheci a pessoa que me colocou dentro do circuito de casamentos em Cuiabá, que é o Davi dos Anjos. Sempre gosto de honrá-lo, porque ele me viu e viu um potencial em mim, ainda que ele não existia. E aí ele disse, você faz casamento com alguém aqui em Cuiabá? Eu falei, não, nunca fiz. Se eu te convidar e tal, assim, isso já tinha 1 ano e meio, 2 que eu cantava. Você vem? Eu falei, claro, vou. E aí comecei a fazer casamento lá com 17 anos de idade. Assim começou a minha carreira. Que legal. E com 17 anos de idade, você tá saindo do 3º ano, né? É. E aí eu vou fazer faculdade, primeiro de Direito. 3 semestres, não mais. Vou me matricular em administração agora, porque administração... Se todo mundo tiver administração, tá tudo bem, né? Você não perde. Não perde. Vou ficar quieto que eu sou formado em administração. Não sabe o que ia fazer na vida. Administração, olhei e falei, não gostei. Próximo curso. Vou fazer gestão de pessoas, gerir, né? Um dia, quem sabe? Lá, 18 anos, 19. Não. 1º, 2º, 3º, 4º semestre, falta 2 meses pra formar um curso de música lá em Brasília, vou ter que ir. Peraí, segura aqui. Tranca. Eu vou lá fazer. E o meu pai lá ali, mas filha, você não tava fazendo direito? Aham, eu tava fazendo. Não, pai, você tava no direito ainda. Já foi lá depois de administração. Essa é a quarta. E aí eu lembro que na 4ª faculdade, que foi a faculdade que eu decidi que eu ia fazer publicidade, falei, eu sou uma pessoa muito criativa, eu quero fazer publicidade. Eu quero mostrar pro mundo, aqui eu vim, vou ser publicitária, vou deixar esse negócio de cantar pra cá. Mas isso eu já cantava valendo, 19 anos eu tinha, eu fui falar com meu pai. Meu pai é conservador, né? Pai, publicidade. Filha, publicidade não é um curso. Tá aí, ó. Johan. Você que assiste sem imagem é um bônus. Com imagem também, porque ele não aparece. Propaganda negativa. É verdade. O curso. Fantasia o Johan na sua cabeça. Meu perdão para todos os publicitários. Eu amo os publicitários. Tá inclusive, aqui, eu sou também. Seria uma publicitária. Sou formado em publicidade. Eu gosto mesmo. E aí, mas pro meu pai não era uma ideia, uma opção, não era. E eu lembro dessa frase, filha, papai paga a medicina. Pai, por favor. E assim, foi pedindo por favor que eu continuei no caminho da música. Fiz vários cursos no Brasil. Se o seu pai estivesse hoje aqui nessa sala e olhasse pra quem é publicitário e falou... Glória na a Deus, hora ele falou assim... olhar o Júlio e falou assim... Mas aqui, ó, cada um aqui tem um pouquinho seu, tá? Fez administração, fez direito, fez publicidade. Então você pode ver aqui o que te esperava. Todo mundo. Você foi bem. Você saiu bem. E aí, então, comecei a cantar em casamento e comecei a me dedicar mais, né? Me dedicar muito mais. Que eu pensei, gente, eu não fiz o que a minha família queria, eu preciso provar pra minha família que eu vim, eu preciso provar que vai dar certo, sabe? E como provar? Porque a vida do músico é muito difícil. A vida do músico é complicada. Então, ali de cachê em cachê, canta ali, faz um free ali, e entrei numa banda baile numa época. Gente, quando eu fui pra banda baile, minha timidez. É igual a vida de dono de motel, né? Trabalha enquanto os outros se divertem. Exatamente. Né? Eu imagino. Essa comparação essa foi assim, a melhor que eu já vi. Nunca fizeram essa.
Mas e aí me dedicando, cantando em casamento, e era uma paixão minha cantar em casamento, muito grande, muito grande. Fui cantando até que, enfim, em 2013 conheci o Sérgio. Cantando em casamento, eu cantava numa banda baile de formatura. Uhum. Na época, uma banda bem famosa aqui em Cuiabá, a banda Já era uma banda que tinha 30 anos. E aí eles conversaram comigo que a gente quer que você faça a parte pop internacional e tal. Eu falei, não, então tá. Eu tinha estudado, né? Estudei 7 anos de inglês. Falo inglês, né? E meu pai sempre exigiu que a gente estudasse inglês. Quem não fala inglês... então, vamos lá. Meu pai era professor de inglês também. Ah, é? É. Então, era uma facilidade muito grande também por causa da música e pelo pop belting, né? Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Toni Braxton. Então, você vai ouvindo enquanto é criança, a janela do segundo idioma só fecha a partir dos 10 anos de idade. Então, até os 10 anos, uma criança que tem acesso ao russo, para ela o russo com 20 anos é tranquilo. Uau. Por isso, hoje, a dificuldade das pessoas não aprenderem inglês depois de 15, 20 anos. Tem que começar cedo, essa é a chave, né? E eu não sabia disso, mas aconteceu comigo. Então, muita facilidade. Fui para essa banda cantar o bloco americano, né? Mas aí acaba que depois, meu amigo, você tá cantando lambadão, você tá cantando sertanejo banda caipira. baile, né? É banda baile. Toca Raul! Você tem que tocar o que vier, né? E graças ao meu pai e essa salada mista que eu ouvi de estilos na minha infância, tudo era muito tranquilo. Né? Apesar de não ser uma cantora de muitos anos, comecei com 15 anos, comecei velha, né? Pra música é velha. Comecei velha, eu me dedicava muito, sabe? Eu tinha hiperfoco, eu tenho hiperfoco até hoje, e o meu hiperfoco se tornou a música, até hoje ele é o hiperfoco. Então, hoje na música a gente tem vários ajustes que precisam ser feitos para executar alguns tipos de estilos, né? Por exemplo, o lírico, você tem que cantar com nasofaringe, então se você souber isso tecnicamente, você vai executar. É diferente do que você só olhar e pensar como é. Não, existe um caminho. Existe um caminho. E por isso eu falo que é possível cantar pra todo mundo, sabe? Pra todo mundo é possível cantar. Tô tentando. Tá difícil. Não me conhece. É possível porque é um caminho. É um caminho e eu falo não, né? A corda vocal é um músculo. Então, se você treina o músculo, ele fica forte. Se você para de treinar o músculo, ele fica fraquinho. Enfim... E eu sempre digo que a minha profissão, hoje a nossa profissão, né? Ela se encontra com um propósito muito grande, que é o propósito do início da família. Então, nós estamos no início das famílias. Eu converso com casais jovens que estão ali formando, entregando seu TCC, comprando seu primeiro apartamento, mobiliando sua casa, aquela loucura. Eles sentam na minha frente assim, eles não conseguem nem respirar. Eu falo, calma, daqui vai dar tudo certo. Que massa, porque certo. É o casamento, né? É o casamento. Que legal. E você acabou parando na TV também, né? Qual foi o programa que você participou? Eu participei do The Voice Brasil. Que massa. Em 2019. Foi uma e as cadeiras vira mesmo? Vira mesmo. É tudo combinado. Não, cara. Não é legal? Tem uma rodinha lá. Tem uma rodinha, você aperta o botão. Eu sempre pensei. O barulho é real, Tem gente que canta e você vira a cadeira, só que é o contrário, né? Pra não ver mais. E como é que foi essa experiência? Conta aí. Foi uma das experiências mais loucas, assim, que eu já vivi na minha vida. Sérgio tava lá? Tava lá, com certeza. Você não ficou ameaçando os caras? Ó, você não virasse a cadeira, cara. Foi uma experiência... Conta aí, bem, conta. Quando veio a oportunidade, a Adria, ela, nos desafios, às vezes ela dá uma paralisada. E eu sou a mola propulsora da vida dela. Sempre quando vem alguma coisa, ela, e aí? Vamos fazer. Ah, quero comprar a empresa. Vamos comprar. Tô com medo. Vai com medo mesmo. Vamos. Aí... Engole o choro. 2019, Gil, nós já atendíamos as maiores famílias do agro no estado do Mato Grosso. Nos eventos, casamentos, fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, a nossa vida já não era mais o estado do Mato Grosso. Nós já tínhamos alcançado uma expressão muito grande. Aí ela falou assim, e aí, Sérgio? Eu falei, Adria, eu vou só te dar um motivo para você poder ir para lá. Eu quero que você tenha essa história para contar para os seus netos. Você sentado na escada da porta da casa, pegar o celular. Vem cá, minha neta, ó. A avó foi na Globo. Se vai ganhar ou não vai ganhar, tá aqui, ó. Sim. Eu já fui lá, eu tava na televisão, já fui lá, aqui, ó, a Globo. Essa emissora que hoje não faz tanto sucesso hoje, mas a avó já teve lá, que na época era uma das emissoras que mandavam... É uma história digna de ser contada, né? Sim. Quem não quer contar uma história dessa? Eu sempre tive isso com relação a todos os desafios que
que apareceram para nós. Então eu falei, Adria, vai vir? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é um convite que eles fazem? Você se inscreve, passa por uma... Quando eu conheci ela em 2013, ela já tinha passado por uma seletiva e não foi chamada. Uhum. E aí se tornou uma frustração. E depois de então, nunca mais. Aí veio a inscrição sem ela saber, em 2019. Aí ela foi selecionada e ela levou pra audição. Falei, vai, tem que ir. Vai, mas vamos. Se você aparecer 5 minutos lá, eu quero que você tenha essa história pra contar que você foi na Rede Globo, que você teve lá no camarim, que você... Ele me pegou pelo meu coração, né? Porque, de fato, eu recebi uma ligação da Globo me perguntando se eu gostaria de participar das seletivas. E se eu gostaria, era para eu fazer a minha inscrição e enviar, porque eles estavam olhando o Brasil inteiro e eles sempre colocavam todo mundo de todas as regiões, né? Então, eu recebi aquela ligação, eu estava na porta da escola do meu filho número 1, para buscar ele, 5:30 da tarde, e eu falei, gente, meu coração feio aqui. E tudo isso que o Sérgio falou é verdade. Eu parava e analisava muito racionalmente. Eu falava, mas eu já conquistei tantas coisas na minha vida, e se eu for lá e a cadeira não virar? E se você for e virar? Aí entra o Sérgio falando isso. Entra o Sérgio. Aí entra ele ainda me convencendo muito mais. Conta pros seus netos. Aí eu peguei meu coração, aí eu peguei assim, aí pegou direto no meu coração. Aquela curvinha que você fisga? Aconteceu que num dos casamentos, um produtor da Globo assistiu ela. A inscrição veio dele. A indicação veio dele. Então não foi um movimento que nós fizemos intencionalmente. Porque Deus é tão ainda. Bom. Depois que eu me converti, eu vejo a bondade de Deus em tudo. Então, a gente olha para trás na nossa história, tudo que aconteceu de bom e tudo que não aconteceu de tão bom, assim, é tudo favor de Deus. Então, uma pessoa estava lá, ela foi impactada pela voz da Adria, foi falar com ela, ele se apresentou para ela e no final, Sérgio, veio um cara que falou que trabalhava a Glória Pérez, não sei o quê. Eu falei, conversa fiada, uma hora dessa aqui em Mato Grosso. Pois é. Uma hora dessa. Eu falei, Adria, tá bom, você agradeceu? Beleza. 6 meses, menos de 1 ano depois, veio o convite. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, você lembra daquele cara que estava assistindo você? Uma bota. Com uma bota sensacional. Gil, você tá aqui lá do outro lado da avenida, a bota você tá vendo, entendeu? Que massa, então, né? Eu vejo que na vida da Adria, as coisas, elas acontecem porque ela se propôs a fazer e se tornou a melhor no que ela faz. Você não precisa ser melhor que os outros, você só precisa ser melhor que você mesmo. Todos os dias, Todos os dias dá o seu melhor e aí... E você vê que ela estava fazendo num casamento, né? Sim. E isso te trouxe, depois que você participou e tal, alguma repercussão na empresa, assim? Você foi mais procurada por conta disso? Eu acredito que sim. Eu tô fazendo uma pergunta que eu acho idiota, né? Mas eu queria ouvir. Não, toda pergunta é válida. Eu entendi também. Não, porque assim, a pergunta não é assim, trouxe ou não trouxe, né? Eu fico pensando pelo seu lado, né? Você fala assim, não vou, né? Será? Né? Porque, já conquistei tudo aqui. Aí eu fico vendo o lado dele, pegou seu emocional. E eu fico vendo de fora, né? Vocês dois, eu falo assim, qual que seria o pior resultado disso? Beleza, fui lá, não virou cadeira. E daí, sua vida continua. Pra quem tá de fora, né? Sendo bem pragmático, assim. Mas e se virar? Aí, vai lá, você tem tantos finais de semana que você... É final de semana, né? Final de você semana. iria aparecer. Não ganhei. E daí? Apareci vários finais de semana, meu nome já ficou lá em cima, em qualquer mídia lugar. gratuita. Porque, pra quem tá de fora, a hora que o cara vê alguém participando de um programa desse, e teve, sei lá, 2, 3 ideias desse tipo, você fala assim, cara, pra tá lá... Tem uma relevância. Né? Pra não ser nada, é muito bom. Não é? A gente tá falando do maior programa, do maior reality show vocal do mundo, né? Começou na Holanda, o The Voice começou na Holanda, e depois ele se expandiu pro mundo inteiro, e quando ele chegou no Brasil, através da Rede Globo, ele não viria pra Rede Globo, mas a Rede Globo viu que era algo muito bom, e comprou os direitos, e ele estava ali. Infelizmente, acabou o programa, não deveria ter acabado, porque existem ainda muitos talentos. Aqui no Mato Grosso tem muito talento, imagina no Brasil inteiro. Verdade. Né? Mas o que aconteceu, Gil, na verdade comigo, que hoje eu olho para trás e vejo o reconhecimento. Aumentou o reconhecimento a nível de estado. Né? Então, quando as pessoas olham, elas... Tá no seu currículo. Tá no meu currículo para sempre. Então, até agora, semana passada, eu fiz um show no Festival de Inverno, na Chapada dos Guimarães, e eles falam isso quando eles vão me chamar no palco. Te apresenta como? Me apresentam assim. Então, como será que ninguém eles olha me pra apresentariam? você Que e legal. vai olhar pra alguém que participou e fala assim, nossa, que perdedora. Não ganhou. É verdade. Não tem É chance, o contrário, né? Tá Tá lá. lá. Tá lá. Agora, por que todo mundo que participa desses concursos escolhe aquela música que faz assim, ó...
né? Olha, Eu gostaria de ter escolhido essa música, mas não deu. Sensacional. Gil, peraí, você viu que não tem jeito, né? Não é só treinar, não, né? Vamos virar a cadeira. Mas vocês conseguiram, pelo menos, descobrir que música que eu tava falando. Mais ou menos. Essa parte do reconhecimento foi muito legal, que eu falei pra Ada, independente de qualquer coisa, existe a chancela. Chancelou? Tá ok. Isso ninguém vai tirar. Aumentou os convites? Aumentaram. E uma coisa que a gente colhe até hoje alguns testemunhos da pessoa vir falar assim, não, eu virei sua fã quando eu te vi no The Voice. Olha. Tem algumas reuniões que a gente vai hoje e a pessoa acaba depois no final fala assim, então, eu conheci a Adria quando ela foi na Globo. Eu conheci a Adria quando ela apareceu na televisão. E aí que eu comecei a acompanhar ela e comecei a acompanhar a vida dela na internet. E isso são frutos que nós colhemos até hoje. Então, eu falei, e se a gente não tivesse? É verdade. Não teria tido essa oportunidade. E olhando pra frente, qual é o próximo passo? Uau! Nossa, depois do The Voice Brasil tiveram muitas coisas ainda que aconteceram relevantes na nossa vida, na minha vida como artista. Eu sou a primeira cantora brasileira a me apresentar no Dolby Theatre, no palco do Oscar, né, em Los Angeles. Então, isso também é algo que ficou gravado na minha história para sempre. Eu tenho muito orgulho disso. Quando eu tava indo para lá, quando eu cheguei lá, parecia que não era nada disso. E aí, quando você chega, você canta naquele palco. E eu pesquisei a história, né? Eu gosto muito de história, gosto muito de saber quem fez antes, quem esteve aqui, né? Quem chegou. E aí, quando eu via que não tinha nenhum brasileiro, nenhuma brasileira tinha chegado ali, eu falei, uau, é mais uma história para eu contar para os meus netos, sabe? Eu gosto de história, sou contadora de histórias, então eu acredito que o nosso próximo passo hoje, né, tá atrelado a uma jornada diferente na minha vida, tudo que mexe na minha vida, mexe na vida do Sérgio, e ele sempre me apoia, ele é meu grande apoiador, e eu sempre gosto de falar para as mulheres, para as jovens, mulheres que querem se casar, mulheres que estão aí orando, esperando, né, alguém, peça ao Senhor que alguém que venha até o seu coração, seja achado no coração de Deus primeiro. Porque se essa pessoa for achada no coração de Deus primeiro, ela é guardada para você e ela vai te impulsionar. E nunca, às vezes, te trazer para trás, sabe? Porque eu sempre olho pro Sérgio e falo, ele não precisava fazer essa força para me ajudar com isso, para me ajudar a desempatar escolhas, né? Eu sou muito racional, eu sou uma mulher racional e normalmente as mulheres são emocionais, eu sou super racional. E ele vem com a parte assim, me encapando e falando, não, vai que eu seguro, vai que eu seguro daqui. Então, isso pra mim é a coisa mais importante do mundo. Então, nessa nova empreitada, que eu já sei qual é, tem o dedo dele também. Com certeza. Eu não sei. Eu não participo dessa reunião. Não, é que eu não sei se a gente pode falar por uma questão até da legislação eleitoral. Sim. Beleza. É segredo, então. Ótimo! Viu como falar assim? Isso pra ele, Silvio! Vamos continuar. Você viu? Vamos voltar para Esplendor. Vamos voltar. É sucesso, hein? Sucesso. Eu sei que tem propósito envolvido aí. Foi Um número, assim, se você... Não, mas tá bom. Não podemos falar, mas tá dado o recado. A gente coloca tudo em oração. Essa nova empreitada que a gente não pode contar, ela veio no coração da Adria, né? Foi um mover de Deus e nós fazemos parte de uma congregação que é o Ano das Portas Abertas, né? E esse Ano das Portas Abertas começou pra gente ainda no final do ano passado. Então, quando virou o ano e a gente viu o mover e viu o testificar de Deus, que eu falei assim, não, esse ano na igreja é o Ano das Portas Abertas, eu e a Adria olhou um pra cara do outro e falei assim... Mas bom, pensando aqui, a partir de quando pode falar? Porque o programa vai ao ar em setembro, né? É a partir do dia 16 de agosto, né? A gente já pode falar sobre isso abertamente. Não que não possa. O programa já vai estar no ar. Já vai estar no ar, né? Tá bom. Então... Dia 3 de setembro tá no ar logo. Há uns 15 dias atrás, nós recebemos a notícia maravilhosa. Mas o mais legal disso não é isso, não é o título em si, mas é a história por onde para chegar até ali,
né? Porque tudo tem uma história, como eu disse. Então, na nossa primeira maternidade/paternidade, nós fomos presenteados com uma criança muito especial, nosso primeiro filho, José Antônio. Nós descobrimos que ele tinha o TEA, o transtorno espectro autista, e isso há 8 anos atrás ainda é algo muito pouco falado, fala-se pouco de inclusão, fala-se pouco de neurodiversidade, mas há 8 anos atrás era menos ainda. Imagina. E eu não conhecia ninguém perto de mim que possuísse esse espectro, que tivesse um transtorno e que eu pudesse, é assim, ou não é assim. Trocar figurinha, Exatamente. né? Se informar. Então foi um caminho muito, muito silencioso e um caminho sozinho, né? Tínhamos eu e ele. Infelizmente, essa hora... você fica interessado, de fato, naquilo que compete à sua vida. Aquilo que não compete não te interessa, né? E eu comecei a levantar essa bandeira gente, a gente precisa incluir todo mundo, a gente precisa falar sobre isso, porque cada vez mais isso vai acontecer. E aí, você não vai saber nada? Sabe? Então, de 8 anos pra cá, o que eu fiz foi estudar, foi aumentar o meu conhecimento em relação a isso. Tem, inclusive, até um vídeo que tá rodando por aí que eu gravei esses dias, num podcast que eu fui, e eu disse, eu não sabia nada sobre o autismo, absolutamente nada. E tem mais, eu achava que eu não podia saber, porque eu achava que era um assunto só de médico. Eu achava que era um assunto de terapeuta, de psicólogo, de neuropsicopedagogo. Quando eu vi que eu poderia ter acesso à informação, eu comecei a estudar, e eu comecei a ensinar as pessoas. Eu comecei a falar e eu vi um propósito nisso, e aí o Senhor começou a falar comigo, filha, fala, escreve sobre isso, fala sobre isso, vai falar sobre isso. Falei, Senhor, mas é fora da minha zona de conforto, eu queria falar de música, eu queria falar de ajuste vocal. Não, mas não é pra isso agora que eu chamei você pra falar sobre isso. Então, isso começou a me impulsionar e, claro, o Sérgio sempre comigo, eu sempre divido com ele essas coisas, mas como mãe, a mãe tá ali do lado do filho vendo as dificuldades dele na hora, né? Então, eu vi a dificuldade do meu filho em se relacionar, em conversar, em socializar. Logo, eu te contei uma história de alguém que também é assim. Então, por causa do diagnóstico do meu filho, eu também tive meu diagnóstico há 1 ano atrás. E foi o diagnóstico que me libertou. O diagnóstico que assim, me mostrou a vida como ela era, sabe? A palavra de Deus diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí vem seu hiperfoco. E aí vem o meu hiperfoco. Eu tenho vários hiperfocos, a música é o maior deles, né? A música é o meu sustento hoje, né? Nosso fruto. Mas vem de um hiperfoco que vem de um transtorno também do espectro autista. Sim. Então, quando eu chego, ano passado, dia 25 de junho de 2023, na médica, e eu contei uma história pra ela, eu falei, olha, eu escutei isso há mais ou menos 7 anos, com a história do meu filho, e eu acredito que eu também posso ter esse transtorno, porque eu tenho alguns sintomas assim. Comecei a falar pra ela, ela falou, beleza, me dá o papel, eu vou assinar. E foi assim. Então, foi algo gigantesco pra mim, eu ainda estou vivendo isso, eu ainda estou racionalizando isso, porque é muito racional. E o transtorno do espectro autista hoje só não sabe o que é e como lidar quem não quer. Porque hoje já tá... Muita informação? Muita informação. Legal. Né? A desinformação, ela é um problema, mas a informação, ela leva a gente a saber a verdade. Então, por conta da nossa primeira paternidade e maternidade, nós, né, nos tornamos pessoas que levam a luz para as outras. Ajudamos outras famílias atípicas. Ajudamos pais atípicos a dizer, o diagnóstico, ele não é o fim, ele é o começo. Ele é o início de tudo. Então, se você ficar um pouco mais curioso sobre isso, você vai conseguir ajudar o seu filho e de quebra você vai ajudar muita gente. Legal. Sabe, alunos isso da sala virou de um aula. propósito seu, né, Virou do Sérgio, uma bandeira, uma missão. Uma missão, uma segunda missão depois da música. E o fato de você se colocar o seu nome à disposição da sociedade é para poder dar mais voz. Mais ênfase, mais voz. Isso, mais ênfase, políticas públicas. Trazer a informação e o que fazer de fato, né? Porque a minha fala, quando houve a primeira... acendeu-se a primeira lâmpada com relação a José Antônio, eu e ela, a gente se desesperou, porque foi uma psicóloga da escola que veio nos falar, e a gente não tinha informação nenhuma, e aí ela olhou para mim, o que a gente vai fazer? Eu falei, meu bem, a única coisa que eu posso falar para você é que a gente vai ter que amar mais. Porque, sendo ou não sendo, não vai mudar o título que a gente tem. Deus mandou ele para nós, nós vamos ter que amar mais. E é isso. Então, quando a gente entra nessa linha de eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que amar mais, eu vou ter que andar uma milha extra, hoje,
olhando para trás, quando eu fui pro Legendários, eu olho pra Adria, fala, como é que foi? Eu falei, Adria, é diferente toda vez que a gente vai. Essa final de semana eu subi pela 3ª vez o top, e eu falei assim, pra ela, falei, Adria, eu acho que todo homem, quando faz, ele tem que ir de novo, pelo menos uma vez por semestre, porque o mundo esvazia a gente. E o top enche a gente de novo. Verdade. E quando nós estamos sobre a luz da palavra, a gente consegue entender tudo. Deus mandou ele para um propósito. E hoje a gente vê que ele veio para a gente poder amá-lo mais e mostrar para as pessoas que é possível viver com uma criança com neurodiversidade. E você se surpreender, porque ele entrega um afeto para nós diferente. Ele traz coisas assim, todo dia é um dia novo com ele. E as pessoas precisam entender que vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Sim. Mas você não pode se apegar nos dias ruins. Como a palavra fala assim, ó, o choro vai durar uma noite, mas no outro dia... A alegria vem pela manhã. vem pela manhã. Então, que lindo. Quando a gente entende isso, fica tudo mais leve. Por quê? Por que que Deus fez isso comigo? Não, a gente vê hoje o porquê Deus mandou ele para nós. Ter uma criança especial em casa, ela traz propósito. Você pode ajudar um amigo, um vizinho, alguém. O ano passado, quando a Adria abriu a história para todo mundo na internet, que essa parte da nossa vida foi aberta recentemente. Fez 1 ano agora em abril, ela estava grávida do Serginho. Eu tive a grata surpresa de quando voltei do top, ela me deu a notícia que nós iríamos virar 5 em casa. Que massa. Então hoje nós temos José Antônio, Tereza e Serginho. Nesse contexto, quando você pega e olha, você não tem dificuldade, tem o próximo passo. E o próximo, qual que é o próximo passo? Mostrar para as pessoas... Na sua vida e na dos outros, Sim. né? Porque você transborda. Quando ela trouxe essa informação para todo mundo, vários testemunhos. Júlio, Gil, várias pessoas, Adria, graças a você eu pude mostrar para uma vizinha, para uma amiga, para uma irmã, para o meu marido, que tá aqui, ó, também acontece na casa dela, tá lá, ela tá vivendo, tá sobrevivendo. Eu fui falar com ela, ela me respondeu. Então as pessoas falam assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse falar com você, você iria me responder. Então a gente encontra na rua, eu brinco, eu falo assim, eu não sou o Sérgio, eu sou o marido da Adria ou o pai das crianças. Aí o meu título ele sempre vai mudando e pra mim tá tudo bem, sabe por quê? Eu me alegro muito, porque as pessoas estão sendo informadas e dando mais um passo. Amém. Muito bom. Ó. Você vê, estamos terminando com chave de ouro, né, Gil? Exatamente. Só falta a pergunta, né? O que é o sucesso pra vocês? Pode ser em casal, individualmente, não sei o que. E aí, o que vocês combinaram aí? Mas a cadeira virou agora. Eu sempre digo que o sucesso pra mim é voltar pra casa. Voltar pra casa depois de um show, voltar pra casa depois de uma apresentação, é voltar pra casa pra ver o que eu tenho em casa, o que nós temos em casa. Porque o que a gente construiu em casa é eterno. Todas as outras coisas que o mundo nos traz, que os negócios nos traz, a nossa profissão nos traz, elas vão acabar, elas são efêmeras. Mas aquilo que a gente volta para casa, fecha a porta, aquilo ali dura para sempre, é a eternidade na nossa vida. Então isso para mim é o sucesso, sabe? Você saber que construiu algo com a ajuda de Deus e que aquilo é eterno, sabe? Uma vez até, atrelado a essa pergunta, eu fiz um exercício com a minha terapeuta, minha psicoterapeuta, e a gente falando sobre fama, sobre sucesso, sobre atingir aquilo, né? Uau, o que é isso? E aí fazendo aquele exercício, depois que chegava no sucesso, não tinha mais o que fazer. E aí o retorno ele era mais bonito. O retorno era mais bonito. Então ali daquele exercício eu disse, uau, Dulce, então voltar é o retorno. Voltar e ver o que eu tenho quando me espera, o que tá me esperando quando a gente volta para casa, né? Nós que trabalhamos na noite, né? A gente várias madrugadas e quando a gente volta, a gente passa no quarto de cada um, tá todo mundo dormindo, é o que nos espera na próxima manhã. E a alegria do Senhor, ela se renova todas as manhãs, né? Não tem fim. Então, eu acredito que é isso. Sucesso. Que massa. Top. O sucesso é a herança. O Sérgio já não vai ser isso, essa definição. Porque esse negócio de voltar e dormir... Eu fui num evento, num casamento, e eu não vi esse cara dormir. E o show acontecendo, tudo. Uma hora eu fui lá perto do carro, tá ele lá do outro dia, varado. Falei, pra mim, só termina
Quando tudo desliga, tudo acaba. Então, enquanto ela vai pra casa descansar as cordas vocais, tá aí o Cabo Man enrolando o cabo. É isso aí. Voltamos pro começo da história. Voltamos pro começo da história. Mas a sua definição de sucesso? A minha definição de sucesso é você estar feliz com o que você está fazendo, você não se arrepender das escolhas que você fez e você olhar para a herança que você está deixando, um legado, né? Aquela velha máxima que nós temos ali na montanha, né? Uma história digna de ser contada. Uhum. Né? As histórias que você vai poder contar para os seus filhos, para os seus netos, né? O sucesso para mim é isso, é olhar para trás e falar assim, filho, eu realizei isso, eu ajudei a sua mãe chegar, nós chegamos lá, nós tivemos a oportunidade de ver vocês crescerem, né? Hoje eu acho que a definição de sucesso é você poder estar perto da sua família, de você ter a oportunidade de almoçar todos os dias com o seu filho. Para mim, isso é a definição de sucesso. Né? Hoje eu vejo grandes empresários, né? Grandes CEOs, que olham para trás e falam, não, eu queria poder ter tido a oportunidade de ficar mais perto com os meus filhos, de verem eles crescerem. Né? Eu olho hoje e vejo a minha mãe convivendo bastante com os meus filhos, né? Os netos dela, e falo assim, nossa, uau, isso é sucesso. Que grande privilégio. Ela sair, não, eu preciso que vá buscar as crianças na escola. Minha mãe, não, eu vou agora. Então, sucesso pra mim é isso, você ter tempo. Tempo. Você ter tempo. Tempo. E por falar em tempo, o nosso tempo estourou, mas por uma boa causa. Um baita episódio cheio de insights. Pessoas que rodaram, achando que ia fazer alguma coisa, mas Deus tinha um plano muito, muito diferente, encontraram esse propósito. Pessoas que, por mais que estão com a vida estabelecida, o negócio andando, buscam novos desafios, porque é um desafio novo. Fora da zona de conforto. Né? Fora da zona de conforto. Pessoas que entenderam que não basta acumular conhecimento só para si, para sua família, mas para transbordar na vida dos outros, né? Pessoas que têm feito um trabalho com excelência, tanto é que foi chamada para um programa desse alcance global, né? Nacional, né? Justamente por quê? Porque é nítido que vocês fazem isso com bastante excelência. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. E quem passa por aqui ganha uma caneca pintada à mão pelo nosso querido artista Rafael Junier. Que é o preferido do José Antônio e da Tereza. Que não está à venda. Essa caneca só tem quem passa pelo Papo à Vista. Então vocês podem escolher aí, cada um escolhe uma, que vai ser... Como você vai colocar lá na sua estante, vai lembrar. Um dia eu contei minha história no Papo à Vista. Legal, gente. Tá? Fiquem à vontade. E o livro, né, Gil? Livro. Não sei se vocês conhecem esse autor. Alexandre Dotto. Ai, famoso. É um russo. Assim, eu tenho que pegar e contar algo muito, muito particular, né? Foi ele que me fisgou para ir para a videira. Olha só. A minha conversão foi uma conversão a jato, Júlio. A jato, mas a jato mesmo. A Adria, convertida há muitos anos, né? E aí ela virou pra mim e falou, Sérgio, você é muito mais crente do que os crentes que eu conheço. Eu falei, tá bom, né? E isso nunca me incomodou. Na primeira vez quando foi pra ir na videira, eu falei, não, eu não vou. Aí, ela com muita insistência, fui na célula, depois da célula fui no encontro com Deus, no encontro com Deus eu me batizei. Então, assim, em 40 dias eu estava convertido. Foi tudo rápido. Eu vi esse cara pregando. Uau. Então, se em 40 dias você passou por todo esse processo, aí o livro é 40 princípios para a prosperidade. Então, tudo fechou. Sim. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Um abraço. Obrigado, Muito Adria. bom, Foi um papo excelente. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais um... Papo à Vista! Podcast da Renta Livre. O podcast da Renta Livre.